Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 3 do livro de vocês, que se inicia na página 37, onde nós vamos estudar o tema Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fontes de Energia. Nos capítulos anteriores, nós começamos a estudar características do território brasileiro e agora nós vamos conhecer características desse meio ambiente brasileiro, a necessidade de um desenvolvimento sustentável, como vocês já assistiram ao filme que eu solicitei para vocês, o Xingu, né? Acredito que vocês conheceram esse parque de proteção ambiental e estarão mais por dentro do assunto que nós vamos estudar no capítulo 3. Então, vamos lá. Na página 37, você pode acompanhar no seu livro que um dos principais desafios da atualidade é garantir o desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É um modelo de desenvolvimento global capaz de satisfazer as necessidades da população sem comprometer as necessidades das gerações futuras, ou seja, consumir com responsabilidade. Então, vamos ver o que nos orienta o livro de vocês, que para assegurar essa sustentabilidade é preciso também combater a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e garantir oportunidades iguais para todos. Infelizmente, isso ainda não é possível. E aí nós vamos ver que, ao mesmo tempo que é necessário reduzir essa desigualdade social, é também necessário reduzir a questão dessa desigualdade no acesso à questão de água tratada, de alimentos de boa qualidade. Então, foi para isso que a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, de 1992, estabeleceu que os países mais ricos e aqueles que emitissem gases de efeito estufa ao longo da história deveriam reduzir essa emissão de gases de efeito estufa na atmosfera de forma relevante, mas que os demais com uma responsabilidade de reduzir esses gases de efeito estufa. Por quê? Aí nós vamos agora estudar o que é o efeito estufa, né? Que são dois tipos, como vocês estudaram ano passado, tanto na disciplina de ciências quanto de geografia. Então, o efeito estufa, que está em destaque aí na página 37 no livro de vocês, é a retenção de parte do calor irradiado pela superfície terrestre nas camadas inferiores da atmosfera por causa da presença de dióxido de carbono, que é do dióxido de carbono, do vapor de água e de outros gases. Esse efeito estufa, ele é em si um fenômeno natural que mantém a temperatura do ar em condições adequadas à manutenção da vida no planeta. No entanto, a emissão desse dióxido em excesso aí causa o que nós chamamos de aquecimento global, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera pela queima do petróleo, os meios de transporte, como as motos que muitos de vocês utilizam, os carros, caminhões e tantos outros emitem grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera e isso prejudica porque vai trazer grandes consequências para a nossa saúde e para o meio ambiente. Vamos continuar. Acompanhe comigo na página 38 do seu livro, que tem o tema megadiversidade. O que é megadiversidade? É uma grande diversidade de espécies, animais e vegetais num determinado território. Então, o Brasil está colocado aí entre os 17 países, olha só, 17 países mais ricos em biodiversidade do planeta. Vamos acompanhar nesse planisfério. Vou ampliar um pouquinho para vocês. Eu quero que vocês observem comigo, né? Tá aqui o Brasil entre os países megadiversos, né? Ou seja, que tem grande biodiversidade animal e vegetal.
Então, nós vamos verificar os outros países também que são considerados megadiversos, certo? Todos esses que estão aqui coloridos de laranja em destaque no mapa, tá? São países megadiversos, tá? Então, eu vou só citar alguns, vocês podem ler com atenção aí na casa de vocês, com o livro de vocês, ampliando mais de perto, tá? Então, vejam aí, nós temos aqui o nosso Brasil, aqui na América do Sul nós temos Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, que são considerados países megadiversos. Eu quero chamar a atenção de vocês em toda essa faixa aqui, ó. Quero que vocês observem que a maior parte dos países megadiversos, eles se encontram nessa zona que nós estudamos no capítulo 1, que é a zona chamada zona tropical, porque está entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, ao longo da linha do Equador. Então, por conta das suas características, temos também uma grande biodiversidade, espécies de flora, fauna e micro-organismos, tá? Então, esses países, eles geralmente estão localizados em climas quentes e úmidos, com vastas florestas, como nós vimos, né? A área de clima tropical, zona tropical da Terra, onde se localizam os países megadiversos. A maior parte dos países megadiversos se localizam na zona climática tropical. Por que isso ocorre? Aí nós vamos ver que aí no livro de vocês, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês observarem que é porque eles têm as características essenciais para desenvolver esses seres vivos, certo? E que características são essas? Aí vocês podem observar, que são as florestas, o clima quente. Isso vai favorecer a maior quantidade de áreas florestais e também de biodiversidade, porque vai ter o habitat necessário para esses seres vivos, certo? Então, vamos ver também que aí, em compensação, como nós somos megadiversos, tem a questão da atividade ilegal, olha só que é citado, a atividade ilegal, tanto aqui no Brasil quanto em outros países megadiversos, que muitas pessoas se apropriam de conhecimentos tradicionais, de recursos biológicos, e assim, para obter lucro, eles exploram essas plantas medicinais, aromáticas e o tráfico de animais silvestres para se dar bem. E a isso nós chamamos de biopirataria, que é a atividade ilegal onde vão vender esses produtos, seja recursos biológicos, conhecimentos tradicionais, para outros lugares com obtenção de lucro, certo? Então, diante dessa necessidade de aperfeiçoar os métodos de fiscalização das áreas de preservação e de executar ações de políticas nacionais de meio ambiente, foram criadas unidades de conservação no Brasil. Olha só, unidades de conservação no Brasil. Que nós vamos ver aí no livro de vocês que essas unidades de conservação, elas podem ser de dois tipos: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Mas o que é unidades de conservação? Aí vocês acompanhem comigo. Nós temos aqui o conceito de unidades de conservação. O que são? Espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente, que é o que nós mencionamos no início do capítulo, a necessidade de um desenvolvimento sustentável. Agora nós vamos conhecer as principais unidades de proteção integral e seu objetivo, e as unidades de uso sustentável e seu objetivo.
Então, conforme eu falei para vocês que essas unidades de conservação podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. O que é uma unidade de proteção integral? A unidade de proteção integral é aquela que tem o objetivo de manter a área ambiental praticamente intacta, apresenta as normas mais restritas, não permite o consumo ou a coleta de qualquer tipo dos recursos naturais para que não haja dano. Então, ela é dividida em estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Daqui a pouco nós vamos observar no mapa cada um desses tipos de unidades de proteção integral. E agora vamos ver aqui o que é a estação ecológica. Ela serve para realizações científicas e a visitação com objetivo educacional, ou seja, para ensinar uma aula, vamos dizer assim, uma aula no meio ambiente para você presenciar aí essa pesquisa científica de um determinado, vamos dizer assim, animal ou flora, tá? Um animal ou planta que venha proporcionar um estudo mais aguçado sobre, digamos assim, que tipo de medicamento pode ser feito com aquela planta e o que aquele animal vai favorecer ali naquela estação ecológica, vamos dizer assim. A reserva biológica, que é a área de preservação e recuperação dos ecossistemas alterados, permite apenas visitas com objetivo educacional, ou seja, apenas para estudo. O Parque Nacional, que tem a beleza cênica, ou seja, um cenário belíssimo, serve para pesquisas científicas, atividades recreativas e educativas. O Monumento Natural, que são áreas de preservação de lugares raros e de grande beleza cênica, com atividade de visitação que pode inclusive ser de propriedade particular. O refúgio da vida silvestre vai servir para, por exemplo, reprodução de espécies e permite a visitação. Pode ser também uma propriedade particular. Agora vamos conhecer as unidades de uso sustentável. Nas unidades de uso sustentável, a conservação da natureza é conciliada com o uso sustentável dos recursos naturais. Permite a coleta. Quais são as categorias das unidades de uso sustentável? Nós temos área de proteção ambiental, área relevante de interesse ecológico e floresta nacional. A área de proteção ambiental, que pode ser pública ou particular, com proteção da biodiversidade e organização da ocupação humana, que é bem restrita. A área de relevante interesse ecológico também pode ser pública ou particular, com preservação de ecossistemas e baixa ocupação humana. A floresta nacional abriga vegetação e população tradicional nativas, que é o caso, por exemplo, de populações da Amazônia. Nas unidades de uso sustentável, nós ainda temos o tipo de reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular de patrimônio natural. E agora eu vou mostrar para vocês um mapa com as unidades de conservação do Brasil. Eu vou mostrar o mapa do livro de vocês e em seguida um mais explicativo de outras fontes, tá? Onde aqui nós vamos ver quais formações vegetais têm maior número de unidades de conservação e também que tipo de unidade de conservação tem, por exemplo, se for o caso, aqui onde nós moramos ou próximo de nós, certo? Eu vou fazer questão de mostrar primeiramente para vocês, nessas áreas de proteção integral e uso sustentável existentes no Brasil, a legenda aqui do nosso mapa, certo? Na cor verde claro, nós vamos encontrar o Parque Nacional, que tem a sigla PARNA. De laranja, nós vamos ver as reservas biológicas. Verde escuro, a estação ecológica. De lilás, refúgio da vida silvestre.
Nas unidades de uso sustentável, nós temos na cor marrom, área de proteção ambiental, rosa, floresta nacional e de verde, reserva extrativista. Agora eu vou ampliar o mapa para vocês. Vocês podem acompanhar comigo aí no livro de vocês, na página 40, esse mapa que mostra as unidades de conservação do Brasil. Esse mapa ele é bem antigo, de 2012, mas ainda é válido. Vejam aqui, vocês podem conferir individualmente na casa de vocês pelas tonalidades que eu apresentei na legenda para vocês, certo? Eu vou apontar primeiramente aqui para o nosso estado, certo? Temos aqui ó, o nosso Maranhão, tá? E vamos ver aqui que áreas de proteção ambiental nós temos aqui. Vejam só, os Lençóis Maranhenses, o Gurupi, que é uma reserva biológica do Gurupi. Nós temos aqui, ó, aqui já é no Piauí, o Parque Nacional das Sete Cidades. Temos aqui Siriaco, Mata Grande, no Maranhão. E eu vou apresentar para vocês o outro mapa que mostra um pouco mais de detalhes. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a região norte do nosso país, para a concentração das áreas de proteção ambiental, as áreas de conservação ambiental presentes aqui, ó, mais concentradas na região norte, tá? Nós já estudamos sobre a floresta amazônica e tal, todas as suas características, e aqui a necessidade da criação dessas unidades de conservação, exatamente porque já tem interesseiros querendo explorar pela biopirataria a nossa biodiversidade de forma ilegal, tá? Aqui vocês podem observar por essa legenda, né, que o Parque Nacional é um verde mais escuro, tem bastante aqui na região norte, vocês podem observar. No caso aqui do Maranhão, nós também, ó, temos, tá, o mesmo que eu já havia apresentado no outro mapa para vocês, Lençóis Maranhenses, inclusive está ali fora de lugar, a reserva do Gurupi e outras reservas extrativistas presentes aqui no Maranhão e outro